Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é professor Alexandro Ferreira, né? Então, dando início aqui à nossa aula Ciência no Combate, vamos trazer o que? Nossa resenha, nosso bate-papo, sempre trazendo um artigo relacionado aos esportes de combate. E essa aula é a parte 2, então a gente vai trazer o que? A evolução do MMA, parte 2. A primeira parte já está aqui no nosso canal, a gente fala sobre a duração dos rounds, a relação das decisões por juízes, como os rounds estão mais prolongados, então tá bem interessante, assista lá, tá? Aqui a gente vai abordar apenas a parte 2. E qual é a proposta da parte 2? Ela vem falando um pouco sobre o quê? Sobre a relação estratégica, né? Relação estratégica dos combates no MMA, a distribuição de nocaute e finalizações. Então essa é a parte 2, essa distribuição estratégica. Perfeito? Mas antes aqui vou deixar dois recados importantes. Nosso Instagram, caso você queira me mandar uma mensagem, mandar um direct, bater um papo, pedir alguma ajuda, estou à sua disposição. Também, se você quiser estudar mais sobre MMA, tem o meu curso online que é Por Dentro do MMA. Perfeito? Então, são meus dois canais aqui, meu canal de comunicação e meu canal com vocês, qualquer coisa sobre cursos relacionados a MMA. Então, vamos lá dar seguimento ao nosso trabalho. Então, aqui, ó, vou dividir minha tela, vou ficar aqui, ó, posicionado e aqui está o artigo. Então, como proposta, a gente sabe que sempre vou trazer um artigo de referência, um conteúdo relacionado aqui ao MMA. Então, esse artigo ele faz anualmente uma análise dos últimos 20 anos na relação dos nocautes e submissão no MMA. Bem interessante, um artigo recente. Beleza, galera? Vamos lá. Então, qual o contexto, história e metodologia do estudo? O que ele traz de informação, né? Ele divide em 3 períodos, né? O nosso estudo, 2003, 2004, 2013, 2014, 2023, 2024. Ele faz 3 cortes. Ele dá características dessa evolução, né? Relacionada à mudança de regras também. Então, nesse primeiro período, 2003, 2004, ele fala sobre a padronização das categorias de peso. Então foi um fator muito importante. No segundo ciclo, 2013, 2014, ele inclui o que? As restrições de algumas técnicas e a expansão do MMA nas categorias femininas, aumento e expansão da categoria feminina. Em 2023, 2024, que é a parte mais recente, ele dá uma importância às caracterização de metodologia de treino. Então, viu uma melhora na estruturação de metodologia de treino. Ele cita aqui as equipes, o conhecimento técnico, tático dos atletas. Você mostra uma melhora, uma evolução nas metodologias de treino MMA. Então, esses são os 3 cortes que ele utilizou e que a gente vai discutir aqui ao longo desse artigo. Vamos lá. O que ele traz sobre parâmetros, né? Quais são os parâmetros estatísticos utilizáveis para observar as variáveis? O que ele quis observar? As frequências de finalizações, número de finalizações por técnica, identificar padrões, identificar estilos. Ele quer entender como é que é a finalização no MMA. Ele também quer entender tipos de golpes, a classificação dos golpes, como soco, chute, cotovelo. Ele quer entender os tipos de golpes também. Então ele está ali buscando a frequência de finalizações e tipo de golpes. Ele também quer entender a distribuição, uma relação submissão e nocaute, mostrando a prevalência e o tipo. E ele também quer dizer as posições do octódromo, né? Qual a posição que tem ocorrido o nocaute. Então ele quer dizer o posicionamento desse atleta e como ele impacta na análise ali da predominância do nocaute do MMA. Então você vê que ele traz informações muito interessantes, informações muito boas. Você que trabalha com MMA, estuda com MMA, vai entender a importância do nocaute, a importância da submissão. Qual é o objetivo do MMA? Nocautear ou finalizar. Ninguém vai lutar por pontos, todo mundo quer nocautear e finalizar. Então, do strike, o objetivo é o nocaute e do grappling é a finalização. Então, esse artigo vamos aprofundar um pouco mais essas informações. Então, vamos trazer um pouco a evolução das técnicas de finalização. Quais são as técnicas mais utilizadas para a finalização? Então ele vem trazendo 3 cortes bem interessantes, vamos falar cada um deles, né? Essa diversidade de técnicas e a especialização ao longo dos períodos. O que é isso? Vai melhorando a capacidade técnica desses atletas, vão sendo melhores, vão tendo mais ferramentas e também uma migração dos atletas de outras modalidades como o jiu-jitsu para o MMA. Então, à medida que o MMA foi evoluindo, foi migrando mais atletas.
Então ele diz que na primeira fase do UFC, né, naquele 2003, 2004, há menos diversidade técnica, então não tinha tanta diversidade técnica. Isso pode ser multiplicado pela característica do MMA naquela época, né? O MMA tinha uma característica fisiológica diferente, os atletas eram diferentes. Se você pensar hoje nos atletas campeões hoje de MMA, eles têm muito jiu-jitsu e muito conhecimento técnico, tá? O outro ponto muito importante é a expansão, né, da modalidade, que é o refinamento de técnicas específicas, refletindo maior especialização dos atletas. Então, esse refinamento de técnicas específicas ele é muito importante, porque ele vai refletir o quê? Maior especialização do atleta, ele vai ficar mais especialista, ele vai ter mais o refino técnico. Se você pensar no MMA hoje, quem são os principais finalizadores? E a qualidade da finalização, a qualidade de toda a capacidade que ele tem para finalizar aquele combate. O terceiro ponto é o aumento da diversidade técnica associada ao avanço ao treinamento. O que ele quer dizer? No segundo, ali a gente tem os atletas muito bem, né, muito bem especializados, muito bem tecnicamente, mas melhorou a qualidade do treinamento. Então existe uma relação multidisciplinar, existe uma relação muito importante também com metodologia de treinamento, as novas equipes surgindo com estratégias novas e interessantes. Isso vai envolver, como eu falei, equipes multidisciplinar e estratégia. Então você vê que o avanço do MMA, ele vem uma junção de profissionais para criar a estratégia. Então essa especialização ao longo dos períodos, tá bom? E vamos entender quais são as técnicas de finalização, submissão nas artes marciais, no MMA. O que são as técnicas? Aqui nesse artigo ele distribui em 3 fases, né? Na primeira fase ele fala o período inicial, no segundo o período médio, né? E o terceiro o período moderno. Então as cores vão estar distribuindo aqui à nossa esquerda. Então a gente vai entender as técnicas de submissão, tá? O que mais prevalece hoje é o controle das costas. O controle das costas, aqui está falando técnica de finalização, aqui é o mata-leão. O controle das costas é a próxima fase, me confundi aqui. Então aqui é o mata-leão, é a técnica de finalização mais utilizada na submissão das artes marciais mistas. O que quer dizer? Os atletas utilizam muito mais o mata-leão para finalizar os seus combates. Porém, essa é uma estratégia muito relacionada, como eu falei antes, com o controle de costas, que é a próxima parte que eu vou falar. Então já vou adiantar aqui, porque vai ficar mais fácil isso. Quando você consegue ter o controle de costas, uma técnica muito mais associável seria o mata-leão. É mais fácil você aplicar esse mata-leão. Porém, a gente vai perceber que existem outras finalizações como triângulo, kimura, katakatame, guilhotina e por aí vai. Vai depender muito do acervo técnico desse atleta, o quanto de acervo técnico ele vai ter, quanto ele tem refinado essas técnicas. Mas o mata-leão é a técnica mais utilizada pelo atleta de MMA. E você vê a coloração e distribuição, e são técnicas utilizadas na era mais moderna, 2013, 2014, 2023, 2024. Então já traz uma característica específica para a evolução desse combate. Se você mentalizar agora e viu algum UFC final de semana, você vai ver que controle de costas sempre acontece. Desculpa, o mata-leão, que eu vou falar de controle de costas agora. Então, quais são as posições, né? As posições, a evolução das posições de submissão no MMA ao longo dessas 3 décadas. No início da era, qual era a característica? Domínio de guarda. Cara, é bem interessante isso. Se você for lembrar das primeiras lutas, o cara entrava na guarda e fazia o grande epalde. Então, assim, não tinha muito recurso técnico para defesa de queda e muito recurso técnico para variação de finalização. Isso é bem interessante. Quando você vê a evolução da era moderna, né, trazendo os novos atletas de MMA, há uma consolidação do controle de costas, como citei já para vocês alguma vez, e o surgimento de finalizações na posição lateral. Então há uma nova tendência que é o surgimento da posição lateral. Então olha como é que a evolução traz bastante informações legais, tá? Então a gente tem aqui a relação do controle de costas, né, como ele vem crescendo, e ele está o quê? Apenas na nova era, na moderna e nova era. Então ele está mais nessa parte aqui. Então você vê que no início aqui não tem a faixa azul, dando essa característica, né, de importância e como o MMA evoluiu nos primeiros inícios, como ele vem até agora. A próxima parte que a gente vai falar é sobre os nocautes, né? As distribuição e transformações das finalizações baseadas nos golpes, que são os nocautes. Entendeu a submissão? Controle de costas, mata-leão são as principais, não são as únicas. Depende muito do refinamento técnico, né? Depende muito de quem é o seu atleta. Tá. Quando a gente pensa em nocaute, né, a prevalência, a eficácia é o quê? Ainda em torno de 60% é da finalização em pé. Então, quando a gente pensa em nocaute, a finalização em pé, o soco, né, ele responde por muito ainda das finalizações correspondentes no MMA. E
vamos novamente entender essas técnicas, né, ao longo desses 3 períodos. Então, quando a gente fala de evolução de técnica de finalização por nocaute e nocaute técnicos, analisando essas 3 eras aqui, novamente vai ver o soco, né? O push é o principal. Em seguida, ele vem seguido do chute. Então você vê que mesmo, né, nessa nova era que é a faixa azul tinha bastante, mas na era mais média e moderna você vai ter bastante prevalência do nocaute por soco. Então o soco ainda continua sendo a ferramenta que mais se utiliza no MMA, tá? E você reparou que os chutes são a segunda, né? Mas o que vem acontecendo com os chutes? É bem interessante isso aqui, uma informação bem interessante que condiz com a evolução do MMA. A participação dos chutes, né, como arma decisiva no combate diminuiu, corresponde atualmente a menos de 15%. Então os efeitos dos chutes diminuíram, a capacidade de você nocautear com chute diminuíram. Então o que ele quer trazer com essa informação? O que é isso? Consequentemente, um aumento da defesa específica, né? Então a movimentação de defesa melhorou, os técnicos estudaram mais essa defesa, então tem uma estratégia para melhorar essa defesa, uma estratégia também orientada para minimizar a exposição do chute, então a maneira como é que você vai se deslocar, a maneira como é que vai se posicionar no octógono para você não ter esse desfecho, esse impacto direto. Então, os chutes diminuíram por uma mudança, ele acredita, de questões específicas e de questões técnicas, perfeito? É bem interessante isso, para você ver que então, o chute não está conseguindo ter tanta prevalência, né, como tinha antigamente, tá? Vamos entender aqui na evolução das posições para o nocaute técnico. Então, a gente tem que a relação da distância ela é a principal formadora do nocaute técnico. Então, quando aquele lá no início que a gente falou sobre posição, a distância, né? Os nocautes acontecem regularmente na distância. Então, você vai ver que a distância é um regulador técnico para a gente trabalhar. Então, você vai entender que a finalização é na distância. E a finalização na distância, ela corresponde de 46% do combate, diferente do controle lateral. Então, manter a distância, manter o atleta na sua distância é um componente muito importante para você exercer o nocaute. Então, é importante sua movimentação técnica, como você vai atrair estrategicamente para ele ficar na sua distância, tá bom? Um segundo ponto aqui que a gente vai tratar, novamente, são as distribuições, né, do posicionamento dos atletas para o nocaute. Então, a distância vence. Em segundo aqui lugar, você vai ter o clinch ou controle. Então, você vê que o clinch ainda ali na curta distância, ele tem o seu efeito, mas na sua distância ele é fundamental. E você vê novamente aqui, ó, que na geração mais moderna, né, e dos efeitos do segundo e do terceiro ponto estudado pelo artigo, ele traz essa informação. Então, beleza. Então, eu expliquei para você como é que está vindo a submissão, né? As relações do controle de costas do mata-leão. Expliquei que os pushes são os socos, são os meios que mais levam ao nocaute, tendo uma diminuição do número de chute, né? Efeito estratégico. Demonstrei que a distância é o componente-chave para você conseguir a finalização daquele combate. Então, eu falei 3 elementos. Mas como a gente vai aplicar praticamente isso? O que esse artigo traz de aplicação prática para a gente, né? Ele traz de aplicação prática uma questão de mudanças das metodologias de treinamento, as metodologias de treinamento mais direcionadas, né? Os resultados já fornecem orientações. O que é isso? Eu preciso ter treinos mais especializados de força, potência. Os treinadores da questão multidisciplinar está envolvida na periodização e no planejamento. Isso já se faz, mas entender como é que eu vou pegar esses dados e transferir esses dados para o dia a dia. Aí vem. Então, o artigo sugere uma preparação para o atleta de submissão, que faz finalização. Ele tem que ter o domínio do mata-leão e a consolidação do controle das costas. São 2 sugestões que ele fala. Mata-leão e suas variações e a consolidação do controle de costas, saber controlar a costa, saber defender e progredir em cima dela para conseguir a submissão. Uma outra questão é um programa de grappling, né, que deve enfatizar a progressão estrutural do controle em pé. O que é isso? Lutar em pé, se aproximar, controlar costas e finalizar no mata-leão. Essa é a sugestão dele. Outro ponto é a transição de posicionamentos, né, que vão em controle de costas e técnicas de estrangulamento. Então eu tenho que criar estratégias de movimentar, porque o MMA começa em pé, trocar golpes, entrar em queda, buscar as costas e técnicas de aplicação de estrangulamento, de preferência, ou mata-leão. Então, esse ele mapeia como teria que ser o grappling hoje em dia, uma sessão de treinamento, você levar o atleta à submissão. E quando a gente fala do nocaute, concentração especial que nos socos retos de trás, os golpes fortes, dos ganchos frontais e dos ganchos de trás. Então, as suas mãos da frente, suas mãos de trás. Concentrar nessas combinações de golpes.
Consequentemente, trabalho específico para cada base, saber trabalhar de canhoto, saber trabalhar de destro, isso faz muita diferença para o seu controle de distância, como sugere esse artigo. Exercício de controle de distância, como eu falei, você trabalhar o controle de distância, trabalhar as bases e trabalhar os golpes da frente, os golpes de trás, os ganchos principalmente. Então você vê que tem uma estruturação toda voltada para o strike. Então os dados já vão dando informações novas para a gente, tá? Então, qual é a conclusão desse estudo? O que ele quer falar dessa evolução? Então, esse artigo é muito interessante, gente. Eu falo assim que traz padrões, traz estratégia, dá alimentos e informações para você entender o seu atleta e também entender o seu adversário. O que você tem que entender é que há uma maturação do esporte, o esporte está crescendo, há mudança de metodologia de treinamento e mudança nas equipes, também novas equipes estão surgindo, existem as modificações das regras que interferem basicamente nesse componente estratégico, a melhoria no condicionamento físico dos atletas a cada ano e a evolução no grupo competitivo. O que é isso? Os atletas estão mais competitivos e estão cada vez melhores. Perfeito, pessoal? Então, eu trago aqui para vocês esse estudo, né? Ele traz essa referência bem específica relacionada ao MMA, no componente estratégico. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilhe com aquela pessoa que você acha que tem interesse. Então, a ideia desse canal é trazer artigos relacionados ao esporte de combate, MMA, que é minha linha de pesquisa, mas também o jiu-jitsu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, a gente tem aqui o nosso Instagram, caso entre em contato. Se você quiser estudar um pouco mais sobre MMA, tem aqui o nosso curso Por Dentro do MMA. Galera, um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!